Muito bem. Gente, essa semana, de fato, pensando sobre planos frustrados, né? E quanto à mudança de planos, essa questão do coronavírus trouxe para nós uma alteração tamanha na vida de tantas pessoas, na vida de grandes organizações, na vida de governos, na realidade, uma mudança de plano na humanidade. E pensando nisso, eu dei o título da nossa conversa de hoje sobre mudança de planos. E esse ano de 2020, queridos, parece que ele está entrando para a história como o ano da mudança de planos. Foram cancelados e particularmente eu estaria ontem em um casamento de um amigo que planejou, mas que não pôde fazer a festa. Pessoas que iriam talvez viajar, pessoas que iriam tirar férias, mas que não puderam realizar este sonho. Sonhos foram cancelados, projetos foram interrompidos, houve uma mudança de prioridade na vida das pessoas. É interessante isso. Nós vivíamos num ritmo, nós vivíamos numa pegada onde algumas coisas eram prioridades para nós. E de repente, essas coisas que eram prioridade para nós se tornaram secundárias. E houve uma mudança de valor. Aquilo que era prioritário deixou de ser prioritário, porque coisas que talvez nós não estávamos dando tanta prioridade passaram a ter uma certa prioridade na nossa vida. A nossa rotina foi quebrada nesses dias. Sim, nosso ritmo de vida, que era acelerado, 100 por hora, agora diminui o ritmo e nós estamos num ritmo mais lento. Antes nós não tínhamos tempo, nem às vezes de um para o outro. Agora nós temos tanto tempo e queremos tanto um ao outro, mas às vezes, por conta dessa questão do coronavírus, nós não temos acessibilidade, toque, contato um com o outro. Quantos planos foram mudados? E essas mudanças de planos têm quebrado alguns paradigmas para nós nesse momento. Temos visto algumas mudanças no comportamento da humanidade por conta de tudo que está acontecendo. Uma enorme alteração ocorreu nos planos de toda ou da maioria da humanidade. Se tem uma coisa que gera grande frustração na vida das pessoas, queridos, se tem uma coisa que gera enorme, às vezes, ansiedade, até desânimo, e para alguns até desespero, é justamente essa alteração nos planos. Tem gente que tem as coisas tudo tão organizada, e isso não é ruim, isso é bom, mas que se alguma coisa interfere e muda, a pessoa se desestabiliza. Só que neste tempo tudo foi mudado, tudo foi alterado. E isso tem trazido frustração para alguns, isso tem trazido desânimo para algumas pessoas e desespero, ansiedade, medo, como nós falamos pela manhã. Na verdade, você vê tudo aquilo que você planejou por horas, por semanas, meses a fio, às vezes até por uma vida inteira. De repente, de uma hora para outra, perder o controle, de fato, gera um sentimento de desconforto para nós. Mas a gente precisa aprender lições com isso. E quando a gente, então, olha para esse manual, o manual da vida, a palavra de Deus, a gente percebe que, na verdade, a palavra de Deus ela já nos instrui a respeito de coisas semelhantes a estas. Ela já nos orienta
E é sobre isso que eu quero conversar com você. Quando a gente olha lá no Novo Testamento, quase no finalzinho de Tiago, nós vamos perceber que este assunto, ele é abordado, ele é tratado, ele é falado. E há um conselho aqui interessante e importante que nós precisamos nos atentar. O texto do capítulo 4 de Tiago, a partir do verso de número 13, diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que participa? O verso 15 então vai dizer: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então a palavra de Deus, ela nos dá parâmetro, ela nos orienta justamente nessa direção, na direção de que os planos podem ser alterados a qualquer tempo neste texto. Provérbios 16, o verso Provérbios 16, o verso de número 9, diz assim: o homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Então a gente pode fazer planos sim, e isso é saudável, isso é bom. Nós devemos fazer planos. Porém, diz o texto, é o Eterno. Ele é quem possibilita que sejam realizados. Os nossos planos precisam ser submetidos ao Senhor em todo o tempo. Os nossos planos precisam ser sujeitos ao Senhor em todo o tempo. Quando nós agimos assim, que mesmo os planos venham a mudar, venham a alterar no meio da nossa trajetória, ainda que nós sabemos que estamos seguros nos propósitos imutáveis de Deus. E aí então, eu quero reafirmar isso que eu acabei de dizer, convidando você a olhar lá o Salmo de número 33. O Salmo de número 33 vai nos nortear nesta conversa daqui para frente. Quando nós olhamos a Bíblia como um todo, nós vemos que as mudanças de plano fazem parte da história da humanidade. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Abraão, ele foi chamado por Deus, ele foi convidado por Deus a seguir nenhuma jornada aonde ele iria cumprir com os planos de Deus. E nesse processo ele fez planos, ele se planejou para cumprir os propósitos de Deus. Então ele saiu de Harã, juntamente com o seu sobrinho e sua família e todos os seus servos e todos os seus bens, passando por Canaã, e depois foram chegando a Siquém, seguindo até o monte de Betel. E aí então, depois dessa monte de Betel, ele teria que ir para Neguebe. Porém, naquele momento da história lá de Abraão, em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que houve uma mudança de planos. Porque Abraão se deparou com o imprevisto. Algo que ele não poderia imaginar. Houve uma grande fome naquela época e naquela região. E então, Abraão precisou alterar a sua rota e ir para o Egito. Uma mudança de planos que parece ser simples, mas que de certo desconforto dentro daquilo que você almejou, dentro daquilo que você... Nós também olhamos na história muito conhecida de Ruth e Noemi. Logo no primeiro capítulo, nós vemos que Noemi estava em sua terra, juntamente com com os seus parentes, seu marido, mas de repente uma grande fome também assolou toda aquela região.
E então, naquele sai, juntamente com o seu esposo, diz aqui o texto, Ruth, capítulo 1, ela sai juntamente com o seu esposo e vai para Belém de Judá. Morar ali, naquela região, sai de Belém de Judá e foi morar em um lugar próximo das terras de Moabe. E chegando ali, com os planos alterados, talvez toda uma vida, uma história traçada do povo, a sua vida, quando foi acometida do falecimento de seu esposo. Uma nova mudança de planos. Agora, Noemi, fora do seu contexto, fora do seu contexto de terra natal, e agora viúva com 2 filhos e 2 noras, tem uma nova mudança de seus a falecer. E agora ela fica sozinha, ela e suas noras. Passa ali cerca de quase 10 anos longe da sua terra natal. Certamente isso não. E depois, uma nova mudança de planos. Só que agora, uma mudança de planos. O Senhor havia providenciado. Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo. O Senhor estava agindo, o Senhor estava operando, realizando um milagre no meio do povo de Noemi. Então, conhecendo, sabemos que ela tem uma nova mudança de planos e nesse novo cenário, nessa nova mudança de planos, Noemi, então, juntamente com Ruth, tem suas necessidades supridas e a sua vida transformada, porque ela inseriu-se nos planos imutáveis de Deus. O permanece para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Queridos, agora preste bastante atenção nisso que a gente vai ver aqui. Os planos do Senhor são imutáveis. Os nossos planos mudam, sim. Os nossos planos são alterados, sim. Mas os planos do Senhor são imutáveis. E há esperança quando contemplamos os planos do Senhor. Quando nós paramos para olhar os planos do Altíssimo, a esperança se renova em nós. Há esperança para aqueles que deixam dentro do Senhor. O texto vai dizer: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos ficam bem louvando ao Senhor. Queridos, às vezes quando nós mudamos os planos ou por alguma circunstância, a primeira coisa que nós temos a predisposição de fazer é reclamar, murmurar, nos entristecer. Mas o texto está dizendo que quando nós olhamos para os planos de Deus que são imutáveis e estamos com os nossos olhos fixos nisso, nessa certeza, diz que nós devemos, sim, nós devemos regozijar, nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Esperança, sim, contemplamos os planos de Deus. Há esperança que nele esteja a nossa alegria. É no Senhor que deve estar a nossa alegria. Há esperança no Senhor. Que a nossa alegria esteja nele neste tempo. Que a nossa alegria esteja firmada no Senhor. Há um hino que alguns dos irmãos mais antigos cantavam. Dizia assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
minha esperança até o fim é Cristo Jesus que morreu por mim. Então nós precisamos, sim, depositar no Senhor a nossa esperança, em seus planos imutáveis. Este Deus que age com retidão, este Deus que age com perfeição, como diz o texto. Então, quando nós olhamos o verso de número 6 do capítulo 33, ou melhor, do Salmo 33, nós vamos ver que Deus, o eterno Criador, Ele é aquele que deu forma a todas as coisas. Os planos do Senhor são imutáveis e Ele então operou desde a criação, desde quando tudo ainda não existia. Ele trouxe a existência como parte do seu plano. Diz o verso 6, os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, faz dos abismos depósitos. Este Deus, no verso 9 diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O plano de Deus é perfeito. Deus e a terra. Eu sei que alguns têm um outro posicionamento a respeito da criação, da existência humana. Eu, porém, creio, eu tenho o criacionismo como minha base de argumentação neste momento, porque eu creio na palavra de Deus. Então, com base na palavra de Deus, Deus criou um plano e executou esse plano. Fez a terra, formou o homem. Deus é perfeito. Mas mesmo formou o mundo e todas as coisas que nele há, com pleno equilíbrio em toda a natureza, sem as deformidades que hoje nós vemos e somos, sim, vítimas dessas deformidades, a perfeição em toda a criação, e isso também no homem. Entrou uma mudança de planos. Mas não uma mudança dos planos de Deus, não uma mudança da parte de Deus, mas uma mudança, uma interferência nossa. Nos planos que Deus traçou para nós, planos de paz, planos de amor, planos de eternidade, planos de intimidade. E então adentra o pecado e traz a deformidade nos planos de Deus em nossa vida. Naquele momento, os planos mudaram. E hoje nós sofremos as consequências daquela mudança de planos. Colhemos os frutos. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos se afastaram deste Deus. O plano inicial era que nós pudéssemos permanecer de mãos dadas com este Deus Criador eterno, com este Deus que é o amor, com este Deus que nos formou e nos criou para ter um relacionamento conosco todos os dias. Um diálogo conosco todos os dias da nossa existência. Mas os planos foram mudados pela entrada do pecado no seio da humanidade. E isso gerou transtornos, gerou dificuldades. Mas há esperança quando contemplamos os planos do Senhor. Porque por mais que nós tenhamos interferido nos planos de Deus para a nossa vida, os planos dele não foram alterados. Os planos do Senhor não foram alterados, queridos. É isso que o texto está dizendo. Olha que bacana. O plano do Senhor permanece para sempre. E os intuitos do seu coração por todas as gerações. Então, Deus permanece fiel com o seu plano para conosco. Se talvez ouvir vocês aí agora, talvez alguns diriam assim, amém, glória a Deus, aleluia.
Sim, porque é motivo de regozijarmos, nos alegrarmos, como começa o texto. Regozijai-vos no Senhor, ó vós justos. Regozijem-se no Senhor, porque os planos dele não foram alterados. Os planos do Senhor permanecem para conosco. E quais são os planos do Senhor para a nossa vida? O plano do Senhor é que nós sejamos reconciliados com Ele. Jesus. Quando nós olhamos para os planos de Deus, nós temos a esperança que por meio de Cristo podemos voltar ao plano original. O plano original do nosso Deus. Planos de termos uma comunhão plena e contínua com o Criador. Então o texto prossegue dizendo: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu herança, os herdeiros de Deus. Isso me remete lá a João capítulo 1, verso 12, verso 13, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Todos aqueles que creem em Jesus e que o recebem como o único suficiente Salvador de sua vida, eles sim sofrem uma mudança de plano, uma alteração em seus planos, seus próprios planos. Mas essa alteração e essa mudança é para se ajustar ao plano original do Eterno, do Deus Criador para as suas vidas. E é isso que nós queremos para vocês nesta noite como palavra de fé. Os planos mudaram, sim. Mas essa é uma grande oportunidade que temos, queridos, de nos aproximarmos do Deus eterno, Deus Criador. Os nossos planos mudaram. E com a mudança dos nossos planos, com esta crise que está estabelecida em toda a humanidade, uma grande oportunidade de todos nós voltarmos ao plano original. De todos aqueles que ainda não se tornaram herdeiros, filhos diletos, crerem em seu nome e terem um retorno ao plano original, plano que nunca foi alterado, o plano do Eterno, do Deus Criador, do Deus que está presente, do Deus que não está aquém de tudo que está acontecendo neste tempo. Este Deus está presente. Este Deus quer operar em nossas vidas. Eu quero caminhar para o final, lendo a parte conclusiva, concluindo o texto aqui. O verso 13 vai dizer assim: esse Deus, ele olha lá do céu, verso 13, dos homens. Ele está contemplando você agora. Ele está contemplando cada um de nós agora. Porque é isso que diz a sua palavra. Esse Deus, ele olha lá do céu. Verso 14 diz: ele observa todos os moradores da terra. Todas as pessoas espalhadas pelo mundo, ele está a contemplar. Nada foge ao olhar deste Deus. Sim, este Deus que nos deu vida, que formou o nosso coração, ele contempla todas as nossas obras. Então, queridos, que possamos fazer sim novos planos. Possamos sim sonhar, continuar sonhando. É tempo de sonhar novos planos, mas que estes sonhos, que estes novos planos sejam ao nosso Deus. Porque o homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Conclui dizendo, verso 18: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam pelo seu amor, para livrar-nos da morte e conservá-los vivos em tempo de fome, ou seja, em tempo de dificuldade. Os olhos do Senhor estão diante de nós para nos conservar com vida. Verso 20 diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Nossa esperança está nele, o nosso auxílio e nosso escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. As mudanças chegaram até nós. Planos foram mudados, mas os planos do Senhor serão inalterados para todos nós. Esperança. Plano de salvação, plano de proteção, plano de acolhimento, de relacionamento, de reconciliação. Então, se você que me ouve nesta hora, por algum momento desta parada brusca na sua vida, você se encontrou desanimado nos caminhos do Senhor, se você fez mudanças no seu próprio plano de vida, e esse plano que você traçou estava indo no sentido contrário aos para você, eu quero te convidar agora que você pudesse falar com Deus, este Deus de promessas, este Deus que é a nossa esperança, nos permanecem inalterados. E quero, enquanto você fala com Deus, eu gostaria que você refletisse no último texto que eu quero ler nesta noite. Está lá em Jeremias 29 e que conclui esta mensagem dizendo, Jeremias 29, 11: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, queridos, invoque o nome do Senhor, pois este Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Continuemos sonhando, continuemos realizando os nossos projetos, sim, planejando, sim, mas que nós possamos condicionar todos os nossos planos ao Senhor, porque mesmo que eles mudem, o nosso Deus não mudará, Ele é um Deus fiel.